Olá, turma. Aqui quem vos fala é o professor Jamerson. Nós iremos estudar a disciplina Estágio Supervisionado ou Estágio Curricular Supervisionado. O estágio supervisionado é indispensável na formação de docentes nos cursos de licenciatura e é um processo de aprendizagem necessário ao profissional que deseja realmente estar preparado para enfrentar os desafios da carreira e deve acontecer durante todo o curso de formação acadêmica, no qual os estudantes são incentivados a conhecer espaços educativos, entrando em contato com a realidade sociocultural da população e da instituição. Ao se referir à população, no estágio supervisionado, nos referimos tanto a alunos como os personagens que compõem o ambiente escolar. E instituição são as escolas de cunho público, privado ou profissionalizante. Como preparação à realização da prática em sala de aula, o tradicional estágio se configura como uma possibilidade de fazer uma relação entre teoria e prática, conhecer a realidade da profissão que optou para desempenhar, pois quando o acadêmico tem contato com as atividades que o estágio lhe oportuniza, inicia a compreensão daquilo que tem estudado e começa a fazer relação com o cotidiano do seu trabalho. Além disso, o aprendizado é muito mais eficiente quando é obtido através da experiência. Na prática, o conhecimento é assimilado com muito mais eficácia. Tanto é que se torna muito mais comum ao estagiário lembrar-se de atividade durante o percurso do seu estágio do que das atividades que realizou em sala de aula enquanto aluno. Na efetiva prática da sala de aula, o estagiário tem a possibilidade de entender vários conceitos que lhe foram ensinados. Por isso, o estudante deve perceber no estágio uma oportunidade única e realizá-lo com determinação, comprometimento e responsabilidade. Vamos agora para um breve histórico do estágio no Brasil. Para nos posicionar historicamente, fizemos uma relação com fatos históricos que se desenvolveram no âmbito da educação e como eles tiveram uma possível interferência no estágio supervisionado. No Brasil, as mudanças no conceito de estágio foram acompanhadas pela evolução da legislação educacional. O estágio teve um importante papel nas relações entre instituições de ensino, empresas, estudantes e agentes de integração. A educação, como qualquer outra construção humana, ela é dinâmica e sofre a interferência tanto política como econômica, dentre outras. E o primeiro ano que destacamos é o ano de 1942, quando ocorreu o 8º Congresso Brasileiro de Educação, realizado pela Associação Brasileira de Educação. Nesse período, foi criado o Decreto de Lei de número 4073, uma lei orgânica de ensino industrial, onde o estágio foi definido como um período de trabalho realizado pelo estudante em alguma indústria sob o controle docente. Podemos até avaliar que nesse período o estágio estava voltado somente para o campo profissional. Lembrando que nesse período o Brasil ele está em desenvolvimento e entendemos que nesse período o ensino brasileiro
começa a dar os seus primeiros passos e se desenvolver. O próximo ano citado por nós é o ano de 1967, sob o governo militar, onde se cria uma nova Constituição. E o estágio escolar ou supervisionado foi instituído quando o ministro do Trabalho sancionou a portaria de número 1002 de 29/9/1967. Portaria essa que disciplinou a relação entre as empresas e os estagiários, estabelecendo os direitos e as obrigações dos estagiários e das empresas. A partir da aprovação dessa portaria, a categoria de estagiário nas empresas passa a ser integrada por alunos oriundos das faculdades ou escolas técnicas de nível colegial, que hoje conhecemos como ensino médio. Essa portaria determinou ainda que o estágio deveria ser firmado em um contrato contendo duração, carga horária, valor da bolsa e seguro contra acidentes. No ano de 1970, nós temos uma intensificação do ensino superior no Brasil. Fenômeno esse ligado à urbanização e provável êxodo rural. Nesse período, no que se refere ao estágio curricular supervisionado, temos o decreto de número 66.546/70, que instituiu o projeto Integração, destinado à implementação de programas de estágios práticos para estudantes do ensino superior de áreas consideradas prioritárias, principalmente para os alunos do curso de Engenharia, Tecnologia, Economia e Administração, com a possibilidade de praticar em órgãos e entidades públicas e privadas o exercício de atividades pertinentes às respectivas especialidades. Em 1971, nós temos uma reformulação do ensino em primeiro e segundo graus, no caso profissionalizante, sob a lei de número 5.691/71, onde fixou-se as diretrizes e bases da educação, instituindo a profissionalização a toda a escola secundária nacional, atual ensino médio, evidenciando a necessidade do estágio como elemento complementar à formação do educando. Essa orientação profissionalizante provocou a definição de uma legislação específica para o estágio profissional supervisionado para o segundo grau. Em 1977, nós temos uma tentativa de reorganização da UNE no campus da USP. Dentre esses fatores externos, temos outros ocorrido em 4 de junho, o marco do último grande protesto de estudantes em Belo Horizonte. E em 22 de setembro, na PUC, se aprovam a Comissão ProUni. E no nosso aspecto de estágio supervisionado, temos a primeira lei tratando específica e exclusivamente do estágio, que foi promulgada no final da década de 70. A lei de número 6.494, de 7 de setembro de 1977, que foi regulamentada pelo decreto de número 87.497 em 18 de agosto de 1982. Esta lei vigorou sem nenhuma alteração por mais de uma década. Em outras palavras, percebe-se que o estágio curricular foi regulamentado por legislação federal somente em 1977. Essa lei é constituída por 8 artigos e assume caráter formal,
pois se exige a assinatura de um termo de compromisso entre o estudante e a empresa, com a interveniência obrigatória da instituição do ensino. Nos artigos iniciais, o estágio é concebido como complementação do ensino ou como projeto de extensão. Em 1994, nós temos a intensificação da Política Nacional da Educação Especial, também conhecida como Inclusão Já. A Lei Federal de número 8.859, de 23 de março de 1994, modifica os dispositivos da Lei de número 6.494, de 7 de setembro de 1977, estendendo aos alunos da educação especial o direito de participação em atividades de estágio. Em 2008, após 30 anos de vigência da Lei de número 6.494/77, foi revogada, assim como a Lei de número 8.594/94, com a aprovação da Lei de número 11.788 pelo Congresso Nacional, que entrou em vigor a partir de 25 de setembro de 2008, definindo novas regras para os estágios e apresentando uma nova concepção de estágio ao explicitar, no artigo 1º, o estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. A partir da Lei de número 11.788/08, o estágio supervisionado como ato educativo exige que a escola e a empresa que trabalhem didaticamente com os estagiários em relação ao planejamento e ao desenvolvimento, à avaliação e aos resultados das atividades por eles desenvolvidas. Definidos os contextos históricos e as referidas leis, iremos ao conceito de estágio. Estágio como um conjunto de atividades, ensino-aprendizagem relacionadas ao meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho realizados em comunidade. O estágio é uma situação transitória de preparação, uma fase de aprendizagem, observação, análise, planejamento e execução, cujo objetivo básico é propiciar ao aluno a complementação do ensino, cujo acompanhamento é avaliado em conformidade com o currículo escolar. Consideram-se como estágio curricular as atividades de aprendizagem profissional, cultural e social, proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho, na área de habilitação, realizadas juntamente com conveniados e instituição. Instituição essa que pode ser de ensino profissionalizante ou não. Pode também estar na comunidade local ou regional, junto às entidades fornecedoras de estágio, sobre a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. O estágio, portanto, é atividade fundamental e inegavelmente significativa, por ser capaz de otimizar o profissional e o estudante,
Permite também o estabelecimento do canal retroalimentador entre a universidade e a comunidade na busca constante da moderna tecnologia, aumentando o desenvolvimento técnico-científico que a sociedade exige e carece. Podemos chamar o estágio como a hora da verdade, já que para muitos é nesse momento que o aluno é confrontado com a realidade da sala de aula e sendo obrigado a aplicar tudo aquilo que foi aprendido em sala de aula. Dentre os vários teóricos que conceituam o estágio, iremos citar alguns. O primeiro deles é Pimenta e Lima, de 2010, que afirma que o estágio faz parte do conhecimento e formação do educador. O estágio, então, não deixa de ser considerado apenas um dos componentes e mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o corpo de conhecimento do curso de formação de professores. Poderá permear todas as suas disciplinas, além do seu espaço específico de análise e síntese ao final do curso. Cabe-lhe desenvolver atividades que possibilitem o conhecimento, a análise, a reflexão do trabalho docente, das ações docentes nas instituições, a fim de compreendê-las em sua historicidade, identificar seus resultados, os impasses que apresentam, as dificuldades. Dessa análise crítica, à luz dos saberes disciplinares, é possível apontar as transformações necessárias no trabalho docente e nas instituições. Segundo Conte, o estágio supervisionado é o momento de confrontar teoria e prática, onde o estudante de um curso com estágio tem a oportunidade de expor todos os conteúdos assimilados nos decorrer dos anos das universidades. Cortês enfatiza que o estágio é a questão pertinente entre teoria e prática e complementação desse ensino e determina o estágio é o instrumento de integração entre a reflexão e o fato, entre a inteligência e a experiência, entre a escola e a prática. Martins, o estágio é o negócio jurídico celebrado entre estagiário e o concedente, sob a supervisão da instituição de ensino. E Conte, ele diz o seguinte, que estagiar é de suma importância para o profissional, visto que permite a aplicação do que aprendemos de teoria, com a colaboração de um orientador, aquele que a instituição de ensino superior cede para acompanhar o estagiário, e o supervisor profissional, que a concede, designa para indicar e fiscalizar as atividades. O estagiário prepara-se para assumir o seu papel no mercado de trabalho. Sendo assim, o estágio é compreendido como um processo de experiência prática que aproxima o acadêmico da realidade de sua área de formação e o ajuda a compreender diversas teorias que conduzem ao exercício de sua profissão. É um elemento curricular essencial para o desenvolvimento dos alunos da graduação, sendo também um lugar de aproximação verdadeira entre a universidade e a sociedade, permitindo uma integração à realidade social e assim também no processo de desenvolvimento do meio como um todo, além de ter a possibilidade de verificar na prática a teoria adquirida nos bancos escolares. Definido o conceito de estágio, iremos agora destacar os tipos de estágio. Os tipos de estágio. O estágio é uma prática de aprendizagem por meio de exercício de funções referentes à profissão, que será exercida no futuro e que adiciona conhecimentos práticos aos teóricos aprendidos nos cursos. Há várias modalidades de estágio. O primeiro
é o estágio curricular obrigatório. É uma atividade assegurada na matriz curricular do curso, cuja prática varia de acordo com o curso e pode ser realizada em organizações públicas, privadas, organizações não governamentais ou através de programas permanentes de extensão da universidade. O segundo tipo é o estágio curricular não obrigatório. Esse estágio se refere às atividades complementares ligadas à área de formação do aluno, porém importantes para o desenvolvimento profissional dos acadêmicos, pois propicia maior tempo de intercâmbio entre a universidade e os espaços de atuação, melhorando dessa forma o método de aprendizagem, podendo ser desenvolvidos em organizações que mantêm convênios com as universidades. Conceituados esses dois tipos de estágio, faz-se necessário diferenciar o estágio obrigatório do não obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele que não faz parte da carga horária do curso, porém é importante para o aprendizado do aluno, podendo ele ser remunerado ou não. O aluno deve estar regularmente matriculado na instituição e o estágio deve ser vinculado à sua área de formação. O estágio não obrigatório é uma atividade curricular e encontra-se integrado à proposta pedagógica de maneira a contribuir no processo educacional, possibilitando ao aluno a complementação de sua formação profissional, desenvolvendo habilidades e aplicação de conceitos teóricos em situações reais. É um bom negócio para quem quer aprender e enriquecer o seu currículo. O estágio curricular supervisionado obrigatório é aquele que está na matriz curricular e faz parte da carga horária do curso. Neste, não há nenhum tipo de remuneração e nenhuma relação trabalhista com a empresa ou instituição que concede o estágio. O estágio é dividido em etapas e não permite que o aluno exceda 6 horas de trabalho diário. Para corroborar com as diferenças entre estágios obrigatórios e não obrigatórios, temos a lei de número 11.788/08, que enfatiza o caráter pedagógico do estágio. É a diferença entre estágio supervisionado, assim conforme o caput do artigo 2º e parágrafo 1º e 2º, a expressa diferença entre essas tipologias. No artigo 2º, o estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico em curso. No parágrafo 1º, o estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. No parágrafo 2º, o estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular obrigatória. Um segundo tipo de estágio é também considerado como estágio, no caso, as monitorias. As monitorias, elas são caracterizada pela inclusão de universitários dos cursos de graduação em atividades desempenhadas pelos universitários, que evidenciam a capacidade técnica e didática em certas áreas de conhecimento. Assim, o estágio supervisionado proporciona ao licenciado o domínio de instrumentos teóricos e práticos imprescindíveis à execução de suas funções. Busca-se, por meio desse exercício, beneficiar a experiência e promover o desenvolvimento no campo profissional dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso nas instituições superiores de ensino. Outros fins previstos nessas propostas são desenvolver habilidades, hábitos e atitudes relacionados ao exercício da docência e criar condições para que os estagiários
atuem com maior segurança e visão crítica em seu espaço de trabalho. Agora veremos a importância do estágio na formação do docente. As vivências dos estágios supervisionados constituem a base para a formação profissional do aluno, colocando-o em situações problemas do cotidiano de um professor, fazendo-o compreender a flexibilidade que existe dentro dos planos de aula, as dificuldades que surgem por parte dos alunos em compreender o que está sendo abordado, assim como lidar com as relações interpessoais do cotidiano escolar. O teórico Filho, em 2010, afirma que o estágio supervisionado vai muito além de um simples cumprimento de exigências acadêmicas. Ele é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, além de ser um importante instrumento de integração entre universidade, escola e comunidade. As experiências do período do estágio também fazem com que o estagiário se identifique ou não com o curso. Mas, acima de tudo, o estágio auxilia na formação da consciência do discente em relação à sua formação como educador. O estágio supervisionado tem a função de proporcionar uma vivência capaz de relacionar teoria e prática, assim como afirma Freire. É fundamental que na prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses, nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o formador. Para Scalabrin e Molinari, o aprendizado é muito mais eficiente quando é obtido através da experiência. Na prática, o conhecimento é assimilado com muito mais eficácia. O estudante deve perceber no estágio uma oportunidade única e realizá-lo com determinação, comprometimento e responsabilidade, pois a educação é responsável pela transformação e desenvolvimento social. Por isso, a necessidade e importância do futuro professor ter consciência de estar abraçando algo que vai exigir dele uma entrega de corpo e alma. É imprescindível o desenvolvimento do estágio com consciência, porque só assim o futuro professor terá clareza que ele enfrentará a cada dia. E por último, Tardif diz o seguinte, que a profissão de um professor se constrói com 4 pilares como bases que são os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes experienciais, que são constituídos no decorrer do seu cotidiano. Assim, o estágio supervisionado proporciona ao licenciado o domínio de instrumentos teóricos e práticos imprescindível à execução de suas funções. Iremos agora aos estágios supervisionados, e entre eles tem o estágio 1, ou docência na educação infantil. O estágio supervisionado 1 é direcionado para a educação infantil, ou seja, creches e pré-escolas, onde os estagiários ficarão a cargo de ministrar as aulas de acordo com os planos e conteúdos fornecidos pela professora regente da turma. Uma das principais tarefas do estagiário é aprender a lidar com a coordenação motora das crianças, já que elas estão sendo encaminhadas lentamente para o processo de ler e escrever. Contar histórias infantis acaba se tornando um hábito diário nessa etapa de estágio. Pimenta afirma que o estágio deve ser um momento de síntese dos conteúdos das matérias de ensino, das teorias de aprendizagem e das experiências pessoais, bem como deve constituir-se de um processo de reflexão, ação, reflexão. O segundo estágio
é docência nas séries iniciais do ensino fundamental. A segunda etapa do estágio supervisionado é direcionada às séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano. O estágio no ensino fundamental é totalmente diferente quanto ao uso de recursos e tecnologias e também na prática do professor, pois ele necessita avaliar a aprendizagem de seus alunos e o recurso que ainda faz parte desse sistema avaliativo, que nós chamamos de prova. Segundo Santos, a variedade de disciplinas nesse tipo de estágio, os resultados e a variedade dos próprios resultados são grandes. Uma das características marcantes desse nível de estágio é a variedade que se pode obter nos resultados de uma turma de estagiários, já que são 5 modalidades de turmas do primeiro ao quinto ano, disponível para o cumprimento das atividades do estágio. O aprendiz de professor, no caso o estagiário, através da prática de estágio, consegue se posicionar diante das dificuldades já enfrentadas anteriormente no estágio 1, pondo em reflexão sob um olhar crítico as melhores formas de lidar com os processos de ensino-aprendizagem, quanto ao uso de metodologias que privilegiem o conhecimento do aluno. Vem o estágio 3, ou administração escolar. O terceiro estágio compreende o espaço da administração escolar, ou seja, as atividades serão desenvolvidas no âmbito organizacional dentro das atividades das secretarias das escolas, formando uma parceria com a coordenação pedagógica. O objetivo dessa etapa de estágio é mostrar o outro lado dos profissionais da educação, levando em consideração os aspectos legais que regem a gestão democrática, a participação de todos que compõem a escola no processo de tomada de decisões. Nesse âmbito, o papel do estagiário é agente de transformação, conduzindo de forma humana aqueles que se dedicam à construção do conhecimento como um todo. Assim, não se pode relacionar a responsabilidade de organização de uma escola somente sob o coordenador. Além dessas atividades, o coordenador pedagógico propõe estudos, discussões e revisão do projeto político-pedagógico da unidade escolar, estimula a inter-relação entre projetos didáticos e assegura a unidade da ação pedagógica, acompanha o processo avaliativo escolar e institucional e cuida dos aspectos organizacionais do ensino, coordenação de reuniões pedagógicas, elaboração do horário escolar, organização das turmas, distribuição de professores, organização e conservação de material e equipamento didático, planejamento e coordenação do conselho de classe. Também é assegurado, no âmbito da coordenação pedagógica, a articulação entre gestão, organização da escola mediante o exercício da gestão democrática, participativa, descentralizada e autônoma. Podemos perceber que a autora relata detalhadamente a função de um coordenador pedagógico. Cabe ao gestor escolar resolver conflitos, monitorar resultados, planejar e monitorar o projeto político-pedagógico da escola, promover integração entre escola, comunidade e criar novas alternativas de gestão e planejar e coordenar reuniões. As vantagens de se fazer o estágio supervisionado. A atividade de estágio, sem dúvida, traz uma série de benefícios, como o aceleramento da formação profissional, possibilitando a aplicação prática dos conhecimentos teóricos obtidos no decorrer de sua formação. Uma das grandes contribuições do estágio supervisionado é a motivação do aluno ao estudo, pois se percebe a finalidade da aplicação do aprendizado e permite a maior assimilação das matérias estudadas no cotidiano. O estágio supervisionado incentiva a observação e a comunicação concisa das ideias e experiências adquiridas, através dos relatórios que devem ser elaborados, incentivando também o exercício do senso crítico e estimula a criatividade. Também permite o conhecimento da filosofia,
diretrizes, organização e funcionamento das empresas e instituições em geral. O estudante que participa do estágio supervisionado amplia os seus conhecimentos e amplia sua experiência profissional. Além da importância para o currículo, a prática também é benéfica porque traz a possibilidade de aplicar os conceitos teóricos na prática, vivencia a rotina da carreira e do aprendizado a se portar como um profissional, conhecer a profissão que escolheu e identificar com qual segmento você mais se identifica. Partimos agora para os novos desafios da docência. Os processos de formação de professores buscam obter um profissional autônomo, agente de mudança e capaz de refletir sobre sua prática. Atualmente, espera-se ainda que esse profissional seja capaz de adaptar as mais variadas condições de trabalho e que esteja em constante investigação e análise reflexiva de seu fazer pedagógico. Frente aos novos desafios que o educador encontra nos dias atuais, faz-se necessário uma nova forma de educar e de definir a profissão docente. É preciso que sejam desenvolvidas novas competências, novas abordagens, novos referenciais, ou seja, para novos desafios são necessários novas ferramentas e novos profissionais. No cenário atual, o professor autônomo, que conhece o conteúdo pedagógico, científico e cultural com o qual trabalha, já não é mais suficiente. É fator central da profissão docente o processo de formação constante, exigindo de seus formadores e formados um comprometimento cada vez maior com a inovação, a reflexão e a tomada de decisões frente à complexidade desse processo. Devemos buscar a profissionalização e não apenas um treinamento pura e simplesmente. Nesse sentido, o professor deve preparar-se, tornar-se um pesquisador de sua prática, fazer uso do máximo de competências, estratégias e conhecimentos possíveis e, de maneira consciente, aprender a lidar com o instável, com o contraditório, com o novo e estabelecer uma relação de confiança e de parceria com os demais protagonistas do processo de ensinar. Então, gente, o estágio curricular pedagógico, ele é riquíssimo e oferece aos alunos uma possibilidade de aplicar na prática as teorias. Então, a nossa aula fica por aqui e nos próximos encontros trataremos desse e de outros assuntos relacionados à educação. Até logo!